Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar com mais um vídeo. Para os novos inscritos, né, para quem ainda não me conhece, para quem está assistindo a esse vídeo, vendo o meu canal pela primeira vez, meu nome é Matheus Machado, sou escritor, articulista e venho através do canal fazer aí alguns debates, né, sobre guerra cultural, falamos um pouco de política também. E eu já convido você a deixar aí o seu like, seu comentário e compartilhar o vídeo também. Então vamos lá, dando continuidade ao nosso estudo, na nossa investigação do livro do professor Olavo, A Nova Era e a Revolução Cultural. Né? Então nós chegamos àquela parte em que vamos falar agora sobre Antônio Gramsci. Então vamos lá. Tradicionalmente, né, na simbologia do tarô, o arcano de número 13 é representado pela carta da morte. Né? Seu significado principal é a transformação, a mudança que pode ser negativa ou não. Né? É a primeira das chamadas cartas noturnas, finalizando com a torre, né? Que simboliza a ruína, a perda e a destruição. A morte, ela prefigura o término de um ciclo, né, e sua passagem para uma outra realidade através de um duro golpe. Né? Ainda que as interpretações atuais, né, acabem amenizando o simbolismo da morte, parece-me existe um nível mais abstrato, né, essas interpretações atuais. Fica num nível muito mais metafórico, né? Agora, na sua origem, né, o tarô na sua origem, ele resgatou essa imagem, né, com toda aquela aura de medo, né, o pavor que se tinha da morte a ponto de não nomeá-la, né, para que não pudesse atraí-la dessa forma. E o seu significado indicava algo bem mais fatalista do que as metáforas da mentalidade da nova era, né? Então existe aí essa diferença. Né? Bom, a ascensão da Revolução Gramscista aqui no Brasil aconteceu não apenas debaixo dos narizes dos militares, durante a década de 70, né? Foi se desenvolvendo final de 60, 70 e a década de 80, mas ela foi alimentada pelo positivismo militar, né? Que desdenhou o seu poder de alcance, o poder que ela tem, né? De uma revolução silenciosa, né? Porém muito mais eficaz do que qualquer revolução armada, né? Pois se trata de uma revolução psicológica, cultural, né? E ela acaba asfaltando o caminho para a tomada do Estado, né? Na instauração do regime comunista. Né? O marxista italiano, né? Antônio Gramsci, quando ele percebeu que as revoluções pelas armas já estava ultrapassado, ele via que eram revoluções muito sangrentas e que havia muita perda de vida, muita perda de forma geral, né? E que poderia ser feito de uma outra forma, né? Porque aquelas revoluções armadas já não estavam se apresentando eficazes, né? O que aconteceu? Ele acabou criando uma nova estratégia de revolução, né? Uma nova estratégia de dominação, né? Que é muito mais sutil e letal. E foi, na época, ele foi preso, né? Graças ao Mussolini. Ele foi preso e na tentativa de querer calar aquele cérebro, né,
genioso, aquele coração revolucionário do Gramsci, o Mussolini então colocou ele no cárcere, mas foi na solidão, né, do cárcere, na segurança da sua cela, com todo o tempo do mundo, que Antônio Gramsci reformulou o marxismo, né, e deu uma nova face ao comunismo. Então aquilo que era ruim ficou pior. Então, na tentativa do Mussolini calar o Gramsci, né, aprisionando ele, foi lá que, na prisão, né, que ele elaborou toda essa nova estratégia. Então, assim, né, com esse desdém dos militares, né, na nossa época, na década de 60, 70, foi com o desdém dos militares que o gramscismo ele encontrou um solo fértil na nossa República de Bananas, né, a República dos Bananas. Então a cartilha de Antônio Gramsci foi seguida à risca, né, e a receita, embora demande tempo para o cozimento, ela é uma receita simples, né? Então, aquela famosa frase, né, não tomem quartéis, tomem escolas e universidades, não ataquem blindados, ataquem ideias, né? Foi essa ordenação do Gramsci, né? E o resultado no nosso país está escancarado. Basta olharmos aí as sementes do mal, né, germinadas nas escolas, nas universidades, né? Claro que se olharmos mais a fundo, não dá para condenar integralmente os estudantes dessas instituições, que hoje não são nada além de massa de manobra política, né? Então foram vítimas de uma estratégia demoníaca, né? Mas o pior é que toda essa horda de idiotas úteis, né, em boa parte não tem mais recuperação. Tá? Isso é um grande problema. Então temos aí algumas gerações perdidas, né, no nosso país e que acabam não passando de peso morto, né? Pior, eles acabam militando por uma causa ideológica que mal conhecem e menos ainda compreendem as consequências que ela acarreta, né? O próprio Gramsci sabia o quanto a sua estratégia era maquiavélica, né? E o professor Olavo, ele faz uma distinção clara entre Lenin e Gramsci, né? Então o professor diz o seguinte: o governo revolucionário leninista reprime pela violência das ideias adversas. O gramscismo espera chegar ao poder quando já não houver mais ideias adversas no repertório mental do povo. Então essa frase aqui do professor Olavo, que está no livro, diz o seguinte, de maneira muito clara, que o gramscismo ele acaba destruindo as ideias contrárias ao seu regime para que, quando se chegar ao poder, além de se chegar de uma forma muito mais fácil, né, não vai haver nenhum tipo de oposição cultural, de oposição de ideias. Então, eu não preciso dizer assim que a grande parte da população brasileira não faz ideia de quem foi Antônio Gramsci, né, e muito menos do que se trata o gramscismo, né, do que se trata todo esse pensamento, toda essa estratégia gramscista. E fica fácil entender que boa parte da população, mesmo que não tenha passado por esse tipo de lavagem cerebral ou doutrinação, acaba agindo da mesma forma. E essa era a ideia de Gramsci, transformar as pessoas em socialistas sem que elas mesmas percebessem,
né? E a hegemonia, né, a hegemonia não restringe apenas o confronto formal das ideologias, mas penetra num terreno mais profundo, né, como escreveu o professor Olavo. Ou seja, ela vai dominar o senso comum, essa hegemonia vai dominar o senso comum, que é a compreensão do mundo, a compreensão da vida, né? É a adoção dessa compreensão como parte da realidade e que é resultado de uma herança herdada das experiências de nossos ancestrais, né? Ou de um grupo social, agindo inclusive no inconsciente. Então, quando o gramscismo ele contamina o senso comum, é porque a metástase já está num nível bem avançado, né? E uma vez que a influência psicológica sobre as massas é mais interessante para Gramsci do que a argumentação, né, o convencimento racional, porque estará afetando a imaginação e as emoções. Então vale muito mais essa influência psicológica do que a argumentação racional, né? A influência psicológica ela vai acabar atingindo as emoções, os sentimentos, a imaginação, né? E de uma forma muito mais profunda. E a esquerda, ela sabe como usar, como ninguém, a esquerda sabe usar as emoções como arma de manipulação, né? Por isso a conquista do imaginário popular através da literatura, do cinema, de outras expressões artísticas, né? Que acaba sendo tão poderosa e tão eficaz, porque fica no imaginário das pessoas, né? Assim como a publicidade, né, o marketing, que se vale muito do uso psicológico, estimulando emoções, os sentimentos, né, ainda que como pano de fundo, da mesma forma trabalha a esquerda, né, a estratégia gramscista, que está mais interessada na propaganda do que na verdade. A propaganda se torna a verdade, né? E o gramscismo usa dessa influência, dessa mesma influência psicológica, porque isso vai além das ideologias, né? Isso vai além das ideologias e elas sequer são questionadas ou pautadas, né? Então essa influência psicológica gramscista induz as massas a agirem de maneira oposta à sua classe, né? Então é muito comum haver socialistas inconscientes, né? No meio de pessoas que se dizem conservadoras, de direita, enfim. É como o cristão que, a pessoa que se diz cristão, ela concorda com o aborto, apoia o planejamento familiar e considera, por exemplo, o aborto como um problema de saúde pública, né? Ou aquela direitista, né, que se diz cristã e ao mesmo tempo feminista. Então já tem toda aí essa influência por trás, né? E essa influência psicológica gramscista tem um vasto campo de ação no cinema, por exemplo, né? Então o filme pode ser até apolítico, sem pregar ou contestar nenhum tipo de ideologia, mas em algum momento, em alguma cena marcante, um gesto ou uma frase bem colocada acaba dando o recado. E essa mesma cena é que acaba ficando gravada na mente das massas, né, de forma consciente ou não. Então, a arte, a cultura, de forma geral, ela é um grande veículo para a estratégia gramscista, né? Trabalha justamente no imaginário, como já falei. Então, segundo o professor Olavo, o papel do intelectual, a sua missão, a sua função é dar um fim, as palavras dele, a essa suruba ideológica, reformando o senso comum, organizando-o para que se torne
coerente com o interesse de classe respectivo, esclarecendo-o e difundindo-o para que fique cada vez mais consciente. Então o intelectual é aquele que vai separar cada coisa e vai organizar essa bagunça toda, né, causada pelo gramscismo. O professor ainda dá o exemplo do estado ético, né, denominado pelo Gramsci, né, que é um termo aceito e aclamado pelo povo brasileiro no contexto de combate à corrupção e em favor da restauração da moralidade, né, fazendo parte do senso comum. Mas esse termo técnico, gramscista, é apenas uma etapa no processo de conquista de poder, tá? Então, o movimento pela ética na política, que nasceu em 1992, através da OAB de São Paulo, né, e de um grupo de pessoas reunidas na UFRJ, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a iniciativa veio de uma proposta, na época, do deputado federal José Carlos Saboia, do PSB do Maranhão, com total apoio dos parlamentares progressistas e que pessoas, né? Agora a pergunta, que pessoas eram essas reunidas na UFRJ? Que pessoas eram essas que estavam interessadas nesse movimento, envolvidas com esse movimento pela ética na política? Eram sindicalistas, universitários, militantes de partidos, né, e representantes de ONGs. Então, para ver o nível de pessoas, né, que trouxe à tona esse movimento pela ética na política, tá? E esse movimento pela ética na política é apresentado como um projeto para moralizar a política, mas que na realidade faz parte daquela inversão de valores, que acontece de forma tão sutil, tão gradual, que mal percebemos, ainda mais porque somos distraídos e enganados por tantos outros fatores, né? Então nós temos a cartilha do politicamente correto, né, que é uma praga em nosso meio e que não passa de um instrumento de linguagem, né? É a estratégia da nova língua, do duplo pensar, né? Toda essa estratégia para restringir o pensamento, né? Então essa coisa de premiar delator proposta pelo PT não passa de um estado policialesco em nome da moralidade. Nas palavras do professor Olavo, trata-se da, abre aspas, né, corrupção de todas as relações humanas pela universalidade suspeita, o incentivo à espionagem de todos contra todos, para que o Estado não perca dinheiro. Será preciso que todos os brasileiros percam a dignidade e o respeito próprio, transformando-se em alcaguetes premiados, fecha aspas. Então, o professor Olavo traz essa questão do movimento pela ética na política, né, que uma estratégia gramscista que parece ser uma coisa boa, mas não é, né? Então, ela vem bem disfarçada. E, atualmente, o nível de caguetice, né, de X9 está alarmante, né, por conta do vírus chinês, né? Nós podemos encontrar aí vizinhos dedurando vizinhos, né? Parentes dedurando aí pessoas da família, né? Dedurando inclusive para a polícia, né? Por não obedecer aos mandos dos governadores, dos prefeitos, né? Por essa questão aí da quarentena, né? Tudo mais. Então essas pessoas, elas realmente acreditam que estão fazendo um bem para a população, salvando a sociedade de um inconsequente, de uma pessoa irresponsável que não usa máscara, né? E que acabará propagando aí uma contaminação generalizada pelo simples fato do sujeito respirar. Então esse é o nível de alienação que nós estamos vivendo, né? E em tempos de vírus chinês, surgiu um novo tipo de delator, cuja premiação é ter a consciência tranquila por acreditar que está salvando a humanidade da peste negra chinesa.
Então toda a denúncia em prol da saúde pública está sendo vista hoje como atos de heroísmo, né? Então, ai de você se não se lambuzar aí com álcool e gel, né? Antes de entrar em algum comércio, ai de você caso se atreva a ultrapassar os limites, né, de 1 metro de distância. Então, ficar sem máscara, então, é como se fosse um abuso, assim, um ato de violência, né? Então, na verdade, como o professor Olavo atestou, nem mesmo a maioria dos esquerdistas, né, ou para ser mais exato, nem mesmo a maioria dos petistas fazem ideia de quem foi Antônio Gramsci, salvo aquele grupinho intelectual ligado ao partido. Um exemplo disso é que o próprio Lula, né, que nunca acho que pegou um livro na mão para ler, não tinha interesse nenhum, né? Isso ele chegou a deixar isso muito claro, né, em entrevistas. E então o Lula foi só uma espécie de boneco, de marionete usado aí pelos intelectuais de fato, né, do partido. Bom, e não é à toa que o professor intitulou o 2º capítulo do livro, né, A Nova Revolução, a Nova Era e a Revolução Cultural, ele intitulou o 2º capítulo de Santo Antônio Gramsci e a Salvação do Brasil. Uma vez que os esquerdistas, eles tratam, né, o Gramsci como um mártir, né? Aqueles que conhecem Gramsci, que estudam Gramsci, para eles o Antônio Gramsci é um mártir. Além da sua estratégia de criar um novo calendário dos santos, trocando os santos católicos pelos líderes comunistas, né? O próprio Gramsci escreveu, abre aspas, Rosa Luxemburgo e Karl Leibniz são maiores do que os maiores santos de Cristo, fecha aspas. Então o próprio Gramsci aí queria mudar, né, o calendário, né, trocando santos cristãos, né, da Igreja Católica por líderes comunistas, né, por assassinos, por verdadeiros loucos. Então, voltando, né, ao arcano de número 13, era de senso comum, né, de certos grupos, em certas épocas, não nomear a morte, evitando-se assim um encontro com ela, né? A morte era a indesejada das gentes, né? Aproveitando-se desse medo da morte, o tarô desde o seu surgimento se utilizou desse símbolo como parte de seus arcanos, por isso o arcano da morte também é chamado de arcano sem nome. Eu não consegui evitar essa comparação, né, com o arcano da morte e Antônio Gramsci. Por isso até o meu atrevimento aqui, ainda que como exercício de imaginação, em dizer que, da mesma forma que a simbologia desse arcano da morte traz para nós, né, significados de transformação, de mudança, né, de renascimento, assim foi o pensamento, né, de Antônio Gramsci, né, a sua estratégia que acabou transformando toda aquela ideia de guerra marxista, de luta de classes, por uma doutrina que coloca as ideias como armas hegemônicas, né? Conquista-se primeiro as mentes, né? E a partir daí se obtém o poder. E como na representação da morte, né, no tarô, na versão de Waite, em que aparece a imagem da morte pisoteando os corpos destroçados no caminho, por onde ela passa, com seu cavalo pisoteando o rei que já está caído, né, e todo ensanguentado e pronto para derrubar a figura do bispo ou a figura do papa, né? Então é a morte já precedendo a ruína da torre, né, que seria a próxima carta. Então, a estratégia de Gramsci é
é justamente essa, e destruindo, né, e ela vai deixando um rastro de destruição na mente, no imaginário, como uma espécie de reprogramação neurolinguística, né, destruindo os valores antes arraigados, né. E Gramsci, ele dizia que uma das verdades, né, que ele tinha assim, é que ele acreditava que o comunismo só não avançou, só não foi à frente porque a religião, porque o cristianismo não deixou. Então, para Gramsci, o cristianismo é o principal obstáculo, né, ou o último obstáculo da implementação do comunismo, né? Então, nessa carta da morte, nessa representação da carta de Waite, isso fica bem claro, né? A morte em cima do cavalo, ela derrubou as pessoas, o próprio rei, né? O poder constituído do Estado, mas ainda tem a figura do Papa, a figura do Bispo, que está ainda em pé, mas pronto para ser derrubado. E se o próprio PT já vinha com um projeto gramscista, né, por excelência, o que combinou até com o número 13, né, do arcano da morte, né, o arcano sem nome. Inclusive, o número 13 é tido como um número de azar, né, no imaginário popular, e que depois da destruição do país pelo PT, creio que esse número continuará por um bom tempo sendo rejeitado e associado ao azar, né? Então, parece que o número 13, aí, quando lembramos, né, e entendemos que é o número do partido, né, do PT, a gente vê que realmente é um número de mau agouro, né? Então eu creio que hoje o PSOL esteja na linha de frente como protagonista das ideias gramscistas, ou gramscianas, né? Porque o PSOL não tem aquele perfil proletário, operário do PT desde o início, né? O PSOL, ele é muito mais aguerrido às lutas, né, dos grupos, né, chamados minorias, né, e com ideias muito mais progressistas. E o PSOL, né, o PSOL do Freixo, parece-me ter adotado o Antônio Gramsci como padroeiro do partido, né, com direito de mudar de gênero conforme a conveniência e o gosto. E sobre os intelectuais, o Gramsci, ele dividiu os intelectuais em dois grupos. Os intelectuais orgânicos, ou chamados tradicionais, né, que são aqueles que se baseiam ou defendem valores e critérios de outras épocas, né, dando uma continuidade a essa herança de pensamento, né, e eles não têm uma ideologia de classe definida, né, e ao serem ignorados pelas massas, acabam sem influenciar o processo histórico e são esquecidos com o tempo, né, segundo aí o que acredita o Antônio Gramsci, né. E o outro tipo de intelectual é o intelectual orgânico, né. Então, os intelectuais orgânicos são indivíduos que podem ou não estar ligados aos movimentos políticos, e eles sabem de sua posição e defendem a sua ideologia, né? São os porta-vozes da sua ideologia. Para Gramsci, qualquer um, né, qualquer pessoa pode ser considerado um intelectual. Deixa eu pegar aqui. Desde que suas ideias estejam alinhadas, né, à ideologia e que possam ajudar de alguma forma, consciente ou não, mas possa ajudar a difundir essa ideologia, podendo haver inclusive intelectuais proletários e burgueses. Então, para o gramscismo, né, falando aí já que qualquer um, né, pode ser um intelectual, na ideia de Gramsci. Então, para o gramscismo, a reboladora Anitta, né, o ex-BBB e ex-deputado Jean Willis, o ex-ator pornô e atual deputado Alexandre Frota,
e o youtuber Felipe Neto são todos intelectuais, né? Prova dessa dinâmica do pensamento gramscista é que todos eles são colocados ou considerados, né, por boa parte da imprensa e destacados como ilustres influencers, né, críticos e pensadores da atualidade e que merecem ser ouvidos aí por toda a população, né? Então, as opiniões políticas do youtuber Felipe Neto, na recente participação aí do tradicional programa de TV Roda Viva, ou mesmo a vinculação nas redes sociais, né, das opiniões políticas da Anitta, né, são endossados, são justificados e até aplaudidas, né, por seus pares e pela grande imprensa. Então, veja o nível, né, daquilo que hoje se chama intelectualidade ou pensamento crítico no nosso país, né? Então é assim, aqui no Brasil o mico de circo tomou o lugar do domador de leão e do próprio apresentador do espetáculo, né? E a plateia vai ao delírio. Então é isso. Pessoal, terminando por aqui, se vocês gostaram do vídeo aí, deixem um like, comentem, compartilhem, né? Para ajudar o canal, né, na divulgação do canal, para ele ter relevância também. E continue acompanhando. Estamos aí na reta final do estudo e da investigação desse livro, dessa obra do professor Olavo. Acho que mais uns 2 vídeos e finalizamos. Mas até esses 2 vídeos colocaremos aí outros temas também. Mas é isso. Mais uma vez, obrigado e faça o seu caminho. Olha lá, Nina. Dá um tchau para todo mundo.